Esse é meu. Tá bom, põe ele. Devo pra lá. Quer buscar lá? Pode buscar. Bom dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Bom dia, pessoal que nos acompanha em casa, nosso seguidor do YouTube. Mais um sábado abençoado, né? Estamos chegando, né, com muita bênção do Eterno para novamente retomar os estudos, né, irmão? Verdade, nós ficamos um sábado, né, sem fazer o vídeo por algumas necessidades, né, que a gente tem também, né? Exato. E hoje nós retornamos, né, e vamos fazer uma mensagem. Essa mensagem, eu acredito que os evangélicos, né, quase todos, eles creem, né, realmente que o inferno é o lugar onde a pessoa morre, né, e ela fica ali no tormento, né, até a volta do Salvador. É correto. É o que todas as religiões creem, né? Exato. Menos a igreja, né, adventista, parece que ela não crê, né? Então, nesse momento, nós vamos orar e vamos falar, né, nessa mensagem e vamos explicar. Exatamente. A questão é, existe ou não o inferno, né? É uma pergunta que vai ficar, ainda vamos responder daqui a pouco. Exatamente, né? Porque nosso Eterno, né, Yeshua HaMashiach e o Yahweh, eles não são o que o povo pensa aí, né? Não. Que a pessoa morre e fica no inferno, lá no tormento, no fogo, né? Ali queimando até a volta dele, né? Exatamente. Então... E não é esse Deus carrasco que criaram essa imagem, né, dele? Não, ele é bondoso e misericordioso, né? Exatamente. A gente sabe disso. Se não fosse a misericórdia dele, já tinha nos consumido, né? É. Então, se não é a misericórdia dele, jamais nós estaríamos aqui, né? Com certeza. A gente não merece nada, eu sou muito falho, né? Não. A gente é como um trapo de imundícia, como ele mesmo diz, né? É. Então, irmão Jorge, nós temos aqui, né? Vamos fazer uma oração, né? Correto. E depois nós vamos estudar a Bíblia. Ok. Não é verdade? E o interessante, irmão, que a Bíblia, a King James, né? É uma Bíblia muito boa para estudar esse assunto, né? Então, hoje eu não estou com a João Ferreira de Almeida. Eu estou com a King James, né? Ela é uma Bíblia muito boa para estudar esse assunto. Ele já tem uma boa restauração, né? Já praticamente ela foi restaurada, né? Quase, né? Mas tem algumas coisas ainda que falta ainda, né? Porque o ser humano é falho, né? O ser humano não é perfeito, né? Exato. Então, por causa disso também que a Bíblia foi perturbada, né? E exatamente porque a Babilônia, né? Que caída, né? Que escreveu, né, as Bíblias, né? Exato. Isso aí já nos primeiros séculos já tinha esse jogo essa política, né? É verdade. Dos impérios, e depois entrou a igreja e entrou também na corrupção, né? Onde foi alterado, foi tudo ocultado, né? Mas graças agora no século XXI está sendo tudo novamente retomado e revelado. É verdade. Então, nós vamos fazer uma oração, né, e agradecer o Shabat, né, do nosso Eterno. Pai Celestial, neste momento nós invocamos o seu santo nome, do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, e a Ti, ó Pai, para que nesse momento sagrado que nós vamos passar na Tua presença, possa nos dar sabedoria, conhecimento, inteligência, e que podemos discernir
realmente essa mensagem como ela é. E que não fique dúvida nos corações das pessoas sinceras, aquelas pessoas que querem a verdade. Nós não somos infalíveis, porque estamos aqui nesse mundo para aprender cada dia mais. E os dias passam e nós vamos aprendendo com o nosso Yeshua HaMashiach. Nos abençoa esse santo sábado, o Shabat, e que podemos ter misericórdia do Filho do Eterno, nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Então, irmão Jorge, nós temos aqui, nós vamos começar com o verso, capítulo 2 de Gênesis. Gênesis, vamos abrir aqui. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Né? É, o capítulo 2, o verso 7. Ok. No capítulo 2 está assim. Aqui nesse capítulo 2, irmão, tem duas doutrinas que as igrejas pegam, mas erradamente. Correto. Sabe? Aqui eles pegam sobre a morte, né? Que podemos, que vamos falar hoje, né? Isso. Sobre o inferno. Sobre o Né? inferno. E também aqui eles pegam, né, a outra doutrina da Trindade. Correto. Né? Então nós vamos ver hoje sobre o inferno, né? Isso. E sobre o inferno, os textos que nós vamos pegar e que nós vamos falar, vai quebrar também essa doutrina. Ele vai trazer esclarecimento, né? Exatamente. Nós vamos trazer esclarecimento e vai quebrar a doutrina também da Trindade. É que o Espírito do Eterno ele vai revelando, né? É verdade. As pessoas que têm sim a simplicidade, né, e a humildade principalmente, né? É verdade. Porque tem umas pessoas que ela quer interpretar a Escritura da forma que ela acha melhor, né? E isso acontece muito nos nossos dias, né? É verdade. Então aqui diz assim: então o Yeshua HaMashiach modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, então ele, argila nós sabemos que é o barro, né? Barro. Então ele fez Adão do barro, né? E aí ele colocou nas suas narinas, né, o fôlego de vida. Exatamente. Né? Então, quando o homem morre, o fôlego sai, correto? Correto. Vou fazer um quadradinho aqui já, irmão Jorge, bem no comecinho já, dos quadradinhos. Isso. Então ele tem As quatro linhas. ele tem o fôlego de vida, né? E ele morre e sai o fôlego de vida. E ele aí torna o pó. E a matéria vira pó de novo, né? A matéria vira pó. Então, no meu primeiro quadradinho aqui, irmão Jorge, nós já podíamos até parar. Já explicou a doutrina falsa, sabe, de que a alma vivente sai do homem e fica no inferno queimando. Só aqui já nós poderia até parar o vídeo já. Com certeza. Né? Que o texto está bem claro, né? Ele virou uma alma vivente, ele morreu e ele tornou-se o quê? O pó, terra. Então não está queimando, né? Não, Como muitos dizem aí. como muito dizem. Então só aqui já explica a doutrina do inferno. Mas isso aí, irmão, é que a gente vai aprofundar daqui a pouco, né? Mas assim, só para começar com gosto. Exatamente. Isso aí, né? quando você quer manipular uma nação, né? Você quer ter o controle social, muitas vezes eles usam essas formas, né? Essa tática, né? De intimidar as pessoas, né? É verdade. Você viu aquela história, não toca no ungido do Senhor? Já ouviu falar isso, não? Já. Então, o que você acha? Já vem do Império, né? Não toque no ungido do Senhor. Não é assim que está o texto? Exatamente.
Bom, Mas texto então eu deles. vou. O texto está assim, não está? Tá, mas é deles. Então né? eu vou mudar. Já vou mudar o texto. Sabe? Por exemplo, assim, não toque, né, no servo do Eterno, do Yahweh e do Yeshua HaMashiach. Certo. Porque lá não está o texto que eles falam aí, não toque no servo do Senhor. Exatamente. Então, acontece que o texto, isso foi o papado que escreveu as escrituras e colocou a favor deles. É para o domínio mundial, né? Esse é o objetivo maior. Então, o objetivo deles era como, não toque no padre, Exato. O pastor. não toque no pastor. Isso Só que, vou para o quadradinho de novo. Só que o Yeshua HaMashiach, ele falou assim: há um só pastor Só ele. e há um só eterno. E ele falou: e todos que vieram após a mim é ladrão e salteador. Ué, se ele diz que eles são ladrão e salteador, então eu não sei por que eu não vou tocar nele. Aí desmascaram, né? A grande maioria aqui desses homens, né? Claro que ali pode ser que tenha algumas pessoas que pregam ali inocentemente, né? Mas a grande maioria sabe da verdade, eles estão ocultando, né? É lógico, ele sabe, muitos pastores aí, né, que se diz pastor, mas o Yeshua HaMashiach chama de bode, Bode. Exatamente. entendeu? Mas na verdade, irmão, você deve falar assim, pastor do bode, né? O que é o bode Azazel? Bode Azazel? Bode é o diabo, Então, porque a palavra do Eterno, ela não deixa muitos aí estão sendo confusão, pastor do bode. né? Ela não deixa confundido você, Não. né? Então, sabe, por exemplo, ele fala um só pastor, e todos aqueles que entrar, que não entra pela porta, entra pela janela, é ladrão e salteador. Acabou. Pronto. Não é verdade? Então vamos aqui, irmão, para outro verso, né? É Gênesis? Não, Gênesis é o que nós lemos agora, né? Então, o fogo de vida, né? O homem se torna um ser vivente. Isso. Então ele só tem o fôlego de vida, né? Só fogo de vida. Que é o sopro, né? Exato. O espírito, né? Que o Eterno assoprou na narina dele, né? Então Exato. ele só tem um ingrediente, só um ingrediente, que é o fôlego de vida, né? É para esse Saiu o fôlego de vida, né? Que é o sopro, o espírito, né? é o que move esse corpo, né? Que move o corpo, né? Então saiu a pessoa dessa sepultura, né? Morre, né? Então vamos lá para mais um verso. É qual? Provérbio, capítulo 8. Provérbio, capítulo 8, verso 9 e 10. Essa Bíblia é muito fino. Ela rasga facinho. Provérbio. Achou o provérbio? Acho que. Opa, botar um pouquinho. O capítulo 8, verso 9 e 10. Nove e 10, né? Ok. Achou o 9 e 10? Achei. Bom, então aqui, provérbio foi escrito por Salomão, né? E eu acredito que na face da terra, como o eterno Yeshua HaMashiach deu poder para Salomão, foi o homem mais inteligente da Bíblia, Exatamente. né? Salomão, ele foi um homem inteligente, Muito né? inteligente. Muito inteligente, e ele escreveu, né? Então vamos lá, capítulo 8, verso 9. Para os que possuem discernimentos, são o ensino claro e veredas retas. São o ensino claro e veredas retas. Então esse verso 9, né, ele está explicando, Salomão falando, né, Certo. que o ensino tem que ser claro. O capítulo 8, né? O capítulo 8, verso 9.
Então o ensino tem que ser claro. Claro. O ensino não pode você se colocar para ensinar as pessoas, sabe, com mentira e engano. Você tem que ter discernimento claro e tem que explicar toda a doutrina pela Bíblia. Exatamente. Né? Por mais que ela está perturbada, mas ainda dá para explicar, sabe, toda a mensagem que o Eterno quer, né? O Yeshua HaMashiach deixou para nós, ainda podemos explicar ela claramente como ela é. Não é verdade? Exatamente. Então aqui fala que é clara as veredas, né? Reta, né? Então você tem que ser uma pessoa justa e reta. Exatamente. Né? Para você poder explicar as escrituras, né? E aqui diz, para que alcançam o conhecimento, para que as pessoas possam alcançar o conhecimento da verdade. Exato. Mas se você não sabe, não conhece, então seja humilde, né? Seja humilde de ou ir em alguém que sabe, né? Alguém que conhece, ou estudar a Bíblia com alguém que conhece. Exato. Né? Então aqui fala, esse é o caminho, né? para que alcance o conhecimento. O verso 10: recebei o meu ensino, não há prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Então Salomão, ele foi bem categórico aqui, né? Ele não quer prata, ele não quer ouro, ele não quer riqueza, ele não quer nada desse mundo. Ele só quer o conhecimento. Exato. Não é verdade? O conhecimento, daí, através do conhecimento, a prática, né? Exatamente. Ele não podemos reter o conhecimento. Ele quer o conhecimento, não ouro, nem prata. Né? Exato. Ou seja, vamos vou fazer mais um quadradinho aqui. Certo, irmão? Ok. Bom, se eu sou um pastor, né, ou seja, missionário, seja o que for, primeiro eu quero ter o conhecimento, eu quero conhecer as Escrituras. Eu não importo com ouro, nem prata, nem riqueza. Porque a riqueza que nós temos é o que, irmão? A salvação. Essa é a maior herança, né? É a maior herança que nós temos, é nossa salvação. E todos têm direito a essa herança. É verdade. Não dinheiro, nem prata, nem riqueza, nem nada. Tudo isso é do mundo. Hoje, com tristeza que você vê nas redes sociais, né? Estão usando a escritura para fins financeiros, né? Virou commodity, virou um comércio espetacular. Exatamente. Né? Então eu não quero riqueza, nem ouro, nem prata. Né? Só que eu quero o conhecimento. Esses homens que estão transformando a escritura em comércio, olha, eu não sei, né? Porque nós não podemos julgar ninguém, né? Mas eu acho que não vai ter um final legal, né? Se não se arrepender e buscar a verdade, né? Na verdade, irmão, quem estuda a Bíblia e tem conhecimento das Escrituras, ele não julga ninguém. Ele simplesmente condena. Alerta, né? Condena. Condena, porque se ele não aceitar a verdade, ele está condenado, está perdido. Não é verdade? Ou aceita a verdade ou a mentira. Só tem duas coisas. Só tem a mentira ou a verdade. Né? Mas hoje as pessoas querem saber de palavras agradáveis para o seu ego, né? Tipo, você vê com uma frase bonita, uma conversa legal, né? Um texto importante, aquele parece que massageia, né? Mas isso aí é uma coisa passageira e enganosa. É verdade, porque nós vemos também, irmão, o diabo apareceu para o nosso Yeshua HaMashiach, lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava bem debilitado. Ele esperou ele, sabe, bem debilitado que ele estava, né? Ele não chegou lá no Salvador, quando ele subiu ao monte, né? Ele estava cheio do Espírito, né? E aí ele ficou 40 dias, né?
Ele esperou que, quando ele estava bem debilitado, né, ele falou, bom, agora é minha vez. Agora é minha vez, agora ele vai ceder, né? Então o que ele fez? Foi lá e apresentou para ele, falou, olha, esse povo seu, aí ó, sabe, eles não querem nada com você. Eles não tá nem aí com você. Exato. Ou um exemplo, não é bíblico que eu vou falar, certo? Não é bíblico, mas o conteúdo do Salvador que estava ali, né? A Bíblia não fala, né? Mas eu calculo que Satanás pensou, falou, ó, os discípulos dele estão tudo lá embaixo, né? Eles estão lá comendo, bebendo, né? Tá tudo com a barriguinha cheia, né? E agora é o seguinte, eu vou jogar na cara dele que eles nem para trazer uma comida aqui para ele, eles não vieram. Né? Então ele pensou assim, falou, ó, eu vou falar para ele, ó, que adianta você ficar sofrendo aí? Ó, cadê os seus discípulos? Nem comida eles trouxeram para você. Exatamente. Largaram você aqui abandonado, no meio dos lobos, no meio dos leão, porque onde o Salvador estava ali tinha. Ah, com certeza. Tinha lobo, tinha leão. Muitas feras, né? Muitas feras ali. E aí ele esperou o momento certo para chegar e falar assim, olha, não vá morrer por causa desse povo, não. Pensa você aí, ó, sofrendo. Esse povo não merece, né? Tá aí há quase 40 dias aí, ó, sabe? E você vai morrer aí de fome. E eles não vão vir trazer para você nada. Exato. Né? Mas aí a resposta do Salvador foi bem categórica. E eu acho que foi uma resposta que Satanás deve ter saído a 1000 por hora. Exatamente. Mas eu te dou tudo isso aqui, ó, ouro, prata, poder, tudo que você quer. Daí o Salvador, eu calculo que ele levantou os olhos e encarou Satanás assim, bem dentro dos olhos deles, e falou, arreda-te, Satanás, porque tu serve de pedra de tropeço, nem de ouro e prata viverá o homem. Nem só de pão também, né? Nem só de pão viverá o homem. Então veja bem, mas hoje é o contrário. Hoje as igrejas, né, as igrejas mídia, né, eles só querem viver do ouro e da prata, querem só riqueza e fama, né? E justamente essa parte que você falou aí da ida do Messias para o deserto, da fragilidade que ele se encontrava naquele momento, o que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais? Como o mundo não é de hoje, apesar que agora com a pandemia piorou, né? Mas não é de hoje que as pessoas vivem em crise, é desemprego, né? Muitas vezes num país como o nosso tem muita alimentação, mas muitos passam fome, muitos não têm uma casa, muitos não têm um emprego, às vezes não tem nem um meio de transporte para ir para o trabalho, e outros têm problemas tipo conjugal, emocional. E o que esses lobos fazem? Eles sabem tudo isso, da fragilidade. É o mesmo que aconteceu com o Messias. Falaram, bom, eu vou atacar na parte psicológica desse povo, que aí eu tiro o meu. É verdade. O meu vem grosso. Mas isso, irmão, sabe, vai acabar. Isso vai acabar. Assim como Salvador, ele se entregou na cruz do Calvário para salvar o povo dele, né? Ele vai salvar o povo dele. Ele vai vir e esses embuste que eu falo, esses urubu, sabe, que estão aí, eles vão pagar, vão ser queimados lá em volta de Jerusalém. Eles estão fazendo, como você acabou de falar, eles estão fazendo o papel de Satanás, aproveitando da fragilidade humana para usurpar e tirar o máximo da lã das ovelhas, né, que são lobos mesmo. É justamente o que Satanás fez com o Messias. Como o Messias, ele sabia que ele era humano igual a nós, né, humanamente. É verdade. Ele sabia da fragilidade do corpo dele, por estar com 40 dias sem comer, sem beber. É verdade. Então ele sabia de tudo, né? É o que está acontecendo hoje. Esses lobos sabem disso aí. É verdade. Então eles estão sendo instrumento. É pesado você falar isso, mas esses homens estão fazendo o papel do Satanás. Não tem outra explicação. Porque é ele que não tem dó, né? Não tem dó. Ele veio para matar, roubar e destruir.
A Não é verdade? explicação é essa, não tem Então outra. aqui, irmão, vamos para mais um texto em Jó. Jó. Vamos lá. Capítulo de Jó. Capítulo 32. Vamos ler dois textos aqui em Jó. Aí a gente vai... É capítulo? Capítulo 32. Daí a gente vai para a apostila. Falou, irmão? Ok. 32. Jó 32, o verso 8, o verso 18 e o verso 8 e o verso 18. E depois nós vai para 33, o verso 4. Falou, irmão? 32, né? É. Para 8, né? Ok. O verso 8, está aqui. Contudo, o homem tem um espírito e é o sopro do Shaddai, ou seja, o sopro do Eterno, né? Exato. Então, o que o homem tem? Ele tem uma imortalidade da alma? Não. Ele não tem imortalidade da alma, ele tem o fôlego de vida. E esse fôlego de vida que foi dado a Adão morreu. Adão morreu. É o mesmo fôlego Ele é desobediência, né? que nós temos, é o fôlego de vida que nós temos, é o mesmo de Adão. E Adão morreu, né? E Adão está na sepultura até hoje. Ele não ressuscitou, Exato. não é verdade? Então ele está lá, ele virou o quê? Pó, né? Ele virou pó. Ele não está queimando. Então ele não tem um espírito, ou seja, um espírito que tem corpo, que anda, que fala, né? Como eles colocam aí um ser que é o Espírito Santo, que fala, que anda, que come, que bebe, Exatamente. né? Então, quando você vai estudar sobre o inferno, então sobre a sepultura, você vê que o estudo puxa para o Espírito, né? Explicando o que é o Espírito, porque o Espírito é o fôlego de vida. Depois você morre dessa sepultura e fica ali esperando a volta do Salvador. Exato. Ali na sepultura, você abre a sepultura e não tem nada ali. Só Tem os ossos e passar dos anos, muitos anos, às vezes nem os ossos tem. A terra ela nos deu a vida, ela deu o formato do corpo, né? E o corpo volta para ela. Exatamente. É por isso que o texto de Ezequiel, né, quando o nosso eterno Yeshua HaMashiach falou para ele, falou: olha aqui, ó, Ezequiel, dá uma olhada nesse vale aqui. Ele olhou e viu o que? Só ossos. Exato. Né? Só ossos que tinha lá. Lá não tinha nenhuma pessoa, como diz o outro ali, né? Não tinha carne, não tinha nada. Não tinha nada, né? Então vamos para o outro texto, né? 18 agora, 32, 18, né? E aqui fala: pois não me falta a palavra dentro de mim. Olha só o que o Jó estava falando, né? Dentro de mim, o Espírito do Eterno é que me impulsiona, ou seja, impulsiona, ou faz ele viver. Exato. Né? Exatamente. Que é o que? O fôlego de vida. Fogo de vida. Esse é o Espírito. Tirou o fogo de vida, acabou o homem. Acabou, ele o ser, né? torna-se no pó, né? Torna pó. Agora o verso 33. Capítulo? Aí mesmo, depois do 42 e o 33 aí. 32, depois 33. Só para alinhar aqui bem. Jó. É capítulo 33 ou 32? Capítulo 33 agora. Tá. Versículo? Versículo 4. Então nós temos aqui: o Espírito do Eterno me fez, e o sopro do Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Vida. Então o que nos dá vida? É o sopro. Exatamente. É o sopro dele, não é um espírito que anda, que fala, entendeu? Exatamente. O espírito é simplesmente o fôlego de vida. Então, quando a pessoa morre, o fôlego de vida sai dele, né? Agora ele torna a terra, que é do pó ele veio, do pó tornará. Então ele vira o que? Terra, barro. Vai virar pó de novo.
vai virar pó de novo. Acabou. Exato. Né? E ali no pó, que ele vira o pó, como pode um pó, sabe, ir para o inferno e ficar gritando e lá gemendo de dor? Não tem como, né? Porque o homem morre e torna-se ao pó, né? O pó é o quê? É a terra. A terra. E como que a terra vai ficar gemendo, chorando lá no inferno, queimando? Tudo uma distorção absurda que fizeram da escritura, né? É simplesmente, né, irmão, é estratégica de poderes, é uma estratégia muito bem montada, e essas estratégias simplesmente para o controle social, né? Controle da humanidade. E hoje, é verdade. Hoje nós estamos no século 21, 2021, né, e o projeto até 2030, 2031, né, está caminhando novamente para a Babilônia moderna. É verdade. A nossa Babilônia de agora vai ser muito moderna, hein? Mas o Eterno vai acabar com essas coisas todas no mundo, né? Então, irmão Jorge, né, vou fazer um quadradinho aqui. Eu gosto dos quadradinhos, sabe? Quadradinho porque são quatro pernas, né? Exato. Fica quadrado, então não tem como cabe escapar daqui de dentro, né? É igual ao nosso Brasil, né? Eu faço um quadradinho como um símbolo, né? Temos que jogar dentro da quatro linhas da linha. Dentro do quadrado. Dentro do quadrado não tem como sair. Exato. Então aqui é o seguinte, o que acontece? O homem foi feito do barro, né? Isso. Aí ele morre, ele volta de novo ao pó, ou seja, ele vira pó de novo, pó novamente, terra, né? E agora depois daí ele vai esperar a ressurreição na vinda do Salvador. E como pode uma pessoa virar pó, terra e ficar queimando lá? De que jeito? Não existe, né? Não tem como, irmãos. Sabe? Não tem como, porque a pessoa morre, ele torna o pó, ele vira terra, e depois ele vai ficar queimando ali o que? A terra? E aí é totalmente ao contrário que a Escritura nos ensina, né? Totalmente ao contrário. Exatamente. A Escritura, né, fala que, como você acabou de explicar, o corpo volta para a terra, vira pó novamente. Exatamente. E vamos aguardar a volta do Messias. E aí as pessoas, né, os evangélicos, pegam e falam assim, não, mas acontece que ele morreu, mas o espírito fica lá queimando. Mas o espírito é o fôlego de vida, é o sopro, igual eu estou respirando. Esse é o espírito, é o sopro, é vento. Então, outra coisa que é bom complementar também, não podemos esquecer que na época lá babilônica, Nimrod, Samir e Tammuz, quando Nimrod morreu, a Samir falou que ele foi para o céu. Lembra disso aí? Lá no texto bíblico não fala que foi para o céu, né? Mas Samira fala, né? Então e hoje? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, sabe? É um engano. É uma né? confusão terrível. Você entendeu? É Babilônia, né, irmão? Babilônia é Babilônia, né? Uns falam que está queimando, outros falam que está no céu. É que eu sempre falo, sabe? Ou você está dentro de Babilônia, ou você está fora de Babilônia. No meu quadradinho aqui, de novo, bem no cantinho, sim, ou você está do lado de fora de Babilônia, ou você está dentro do quadrado aqui, que você não pode sair. Exatamente. Porque um quadrado, fechou o quadrado, você vai sair para onde? Não tem como, né? Não tem como você sair. Então, ou você está dentro de Babilônia, nos muros, ou você está fora. E é por isso que o Apocalipse 18, não é verdade? Lá o anjo do Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, para não ser culpa do teu sangue naquele dia. Não é verdade? Isso. Então nós vamos para a apostilha agora. Certo, irmão? Vamos lá. Vamos lá para a nossa apostilhinha. Hoje ela é ali, ó, um pouquinho meio pequena, né? Hoje é leve, né? Então aqui na apostila está o que é o inferno? É uma pergunta, né? Isso. O que é o inferno?
Essa nós vamos saber agora. Então nós vamos Desvendar isso aí. perguntar para os nossos seguidores, né? Você sabe o que é o inferno? Se não sabe, você vai saber hoje. Vai saber agora. Agora, né? Isso. Então nós temos aqui. Conversava alguns amigos, um deles perguntou: existe o inferno? Os dois amigos. Correto. Com certeza um sabia o que era o inferno e o outro não sabia, Eu não sabia. porque ele fez a pergunta para aquele que estava ali, né, perguntou para o amigo. Já né? sabia algum cuidado. Então o amigo sabia o que era o inferno, mas o que perguntou não sabia, Não sabia. não é verdade? Claro que existe. Olha só, o outro respondeu: claro que existe. Respondeu um colega: para lá que irão ao mesmo os meus inimigos ao morrerem. Olha o que ele falou. Bom, ele não tinha resposta, né? E aí ele falou assim: olha, o inferno existe. E é para lá que vai os meus inimigos. Meus inimigos. É. Então, essa mensagem de hoje nós vamos falar, né, com bastante clareza e também vamos explicar, né? Isso. Veja bem, quando esse outro falou assim, é para lá que vai os nossos inimigos, meu inimigo, né? Exato. Bom, mas esse que perguntou era amigo dele. Logicamente o cara assustou, É. né? É o que acontece O com cara muitas pessoas. assustou, falou: pera lá, mas pô, ele é meu amigo, agora ele está falando que eu vou para o inferno. É exatamente o que acontece nessas rodinhas. Às vezes a pessoa quer discutir religião, né? E entra nesses debates. E logicamente ele ficou assustado, né? É. Mas aí fala assim, ó, é claro que existe. Ele falou: poxa, mas eu sou amigo dele e agora ele diz que eu vou para o inferno, né? Ser queimado lá, né? Exato. Claro que existe. Aí respondeu uma colega: para lá que irão os meus inimigos ao morrerem? Aí uma mulher, né, Isso. que estava ali perguntou: mas é para lá que vai os meus inimigos? Isso. Né? Bom, ela também não sabia o que era o inferno, Não sabia. né? Ela também não sabia, né? O que eu falo. Aí veio outra pessoa e disse: nada disso, né? Aí apareceu outra pessoa, e, né, ali já tinha 3 pessoas, né? É. E apareceu a 4ª pessoa e disse: não, peraí, sabe nada disso, né? Esse parecia que conhecia, né? Isso. O que era o inferno, né? Ele disse: nada disso, retrucou o outro. O inferno já temos neste mundo. É. Irmão, eu coloquei aqui porque eu dou risada, sabe? Que é o seguinte, veja bem, as pessoas têm tanto medo do inferno, né? E eles não sabem que o inferno é aqui mesmo. Muitos Né? falam que É aqui o sofrimento no mundo que nós passamos tudo, né? Então, aqui no mundo nós passamos por cada perrenga que, sabe, pode se chamar de inferno mesmo, né? Mas isso ainda não é o Quanta inferno. injustiça, não é o lago de fogo, né? Porque o inferno é o lago de fogo, né? Isso. Porque aqui a perrenga é muito grande, é uma desumanidade, sabe? Você vê que uns têm muita, né? Muito rico, outros é pobre catando lixo, né? Desigualdade é Uma enorme. desigualdade, né? Parece até mesmo um sofrimento do inferno, mas o inferno não existe, Ainda não é. não é verdade? É. Não é ainda, né? Não é e não existe. Então aqui fala, né, que o inferno tem que existir. A pessoa perguntou, né? Era o terceiro, né? Tem que existir, afirmou o terceiro, né? Isso. Bom, esse estava querendo que o inferno existisse de qualquer maneira, Exatamente. né? Mas para que ele queria que o inferno existisse? Para punir os inimigos dele. Olha para você ver que é coisa distorcida, né? Então, ele queria, né? Como alguns só se endireitam pelo medo do castigo. Você vê, Então, é uma pressão psicológica, né? Essa doutrina do diabo, de Satanás, de Lúcifer, sabe? Esses caras que pregam, sabe, a verdade, a mentira, sabe, que existe o inferno, sabe, exatamente é para poder pôr medo nas pessoas, né? Claro. E as pessoas às vezes servem, tá na igreja de medo, É. né?
de medo. Aí tem muitas pessoas que, por exemplo, ela não sai da sua denominação porque falam para ela que fora da denominação não tem salvação. E que se a pessoa desviar da religião deles, sabe, a pessoa vai para o castigo, vai para o inferno quando ele morrer. É filho do diabo, né? Uns falam que é filho do diabo. Uns até falam que é filho do diabo. Então aqui está, né? O inferno tem que existir, falou o terceiro, né? E afirmou o terceiro: alguns só se endireitam pelo medo do castigo, né? É o que essa igreja faz aí. Ela te pressiona, né? Vai lá para o púlpito lá e fala: ó, irmão, se você não se consertar, se você continuar assim, irmão, você vai para o inferno e você vai ser queimado. A pessoa não consegue, sabe, irmão, servir o Yeshua HaMashiach e ao Eterno de coração limpo. É verdade. Não consegue. A pessoa fica ali de medo. Fica preocupada, né? Preocupado, de medo, né? Muitas vezes ali a pessoa está ali por pressão psicológica, né? Ele tem aquela temência de tem que estar ali, né? De submissa ao seu líder religioso, à sua denominação, mas nada disso. O nosso Eterno não te dá liberdade, né? Ele dá liberdade para cada um dos seres humanos. Ele não obriga ninguém. Ele falou: onde tiver um ou dois o meu nome, ali eu estarei. Exatamente. Clame o nome dele. E aí vem agora, sabe, a quarta pessoa. Só se pensam num lugar como fogo queimando e ardendo o tempo todo, com os pecadores sofrendo ali por toda a eternidade. Mas a gente se arrepia da cabeça aos pés. Ajuntou o quarto. Esse é o quarto, falou, né? Olha, eu sei que o inferno você vai ficar ali queimando por resto da sua vida, né? Ou seja, a eternidade. Então você não se conserta, ou você vai ficar queimando ali para a eternidade. Vai ficar queimando, né? Tudo errado. E daí vem o quinto. O quinto chegou e falou: veja bem, colega, interrompeu. Ele interrompeu o quarto. Isso. Né? Aí falou: vocês todos são antiquados, nada de inferno, nem de castigo. Neste século iluminado, chegamos à conclusão: o Eterno é amor, e Ele nunca irá castigar alguém. Esse estava ali escutando a conversa do primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Ele falou: esse povo está errado. Exato. Esses caras estão errados. Eles estão fazendo aqui uma coisa que coloca o meu Eterno, o Yeshua HaMashiach, e o Pai como carrasco. Né? E seria amor, né? Um ser carrasco que não tem dó. Né? Isso. E agora ele chegou e falou: não, meu amigo, não é assim não. Espera aí. Né? Isso aí está errado. Né? Isso aí é antiquado. Nada de inferno. Inferno não existe. Inferno não existe, né? Nem de castigo. Ele estava quase mais ou menos assim no caminho, né? É por aí mesmo. Agora só que vamos ver se ele sabe mesmo. Se existe ou não. Então, né, a verdade, como eu falo lá, a verdade ela prevalecerá. Sim. Né? Ela nunca vai perder para mentira, né? Isso. Nunca vai perder para mentira, né? E agora disse finalmente o primeiro, que cada um de vocês tem suas próprias opiniões a respeito do assunto. Preciso buscar uma autoridade mais competente do que simplesmente opiniões. Bom, o primeiro que saiu, ele estudou, ele falou: não, peraí, existe o inferno mesmo. Aí as pessoas aqui vão ficar queimando. Mas daí ele se arrependeu e falou: não, peraí, eu vou examinar direito. Esse é o caminho, né? Então o primeiro ele falou: não, vou examinar direito, ver se realmente é isso. É isso que tem que fazer, tá vendo? Você entendeu? É por aí. Então ele pegou aqui, disse finalmente o primeiro, né? Então ele falou: poxa, eu falei que tem um inferno e tudo, mas perguntei
Só que, peraí, né? Bom, ele parou, analisou e falou, mas peraí, mas se eu morrer também, eu vou ficar queimando no inferno? Ele falou, não, eu vou estudar isso aí. Vou puxar fundo isso aí para ver, porque agora ele ficou preocupado. É o que precisa, né? Ele ficou preocupado. Você nunca deve acreditar em conversa de amigo, de roda de amigo, discussão. Só vira discussão, não. Mas na verdade você não, o conhecimento que é fundamental ali não tem. É verdade. Então aí o primeiro, né, ele ficou preocupado, né? E ele falou, ele pensou, né? Mas peraí, daí eu também vou ficar queimando para a eternidade? Não, eu vou estudar, né? Vou estudar isso aí para mim ver se realmente é isso, né? Isso. E aí nós vamos continuar aqui, né? Então aí disse finalmente o primeiro, que cada um de vocês tem uma própria opinião, né? Quer dizer que ele estava falando, isso é a opinião de vocês, né? Isso. E eu vou estudar para me ver se realmente é isso daí, né? E aí ele procurou o quê? Uma autoridade, ou seja, procurou uma pessoa que ele confiava nele e falou, não, esse cara sabe o que é o inferno. Exato. Então eu vou pedir para ele me explicar, né? Isso. Então o primeiro foi sábio. O primeiro foi sábio, né? Ele estudou o assunto e falou, não, peraí, mas não vou crer nesse segundo não vou crer no terceiro, não vou crer, sabe, também no quarto, né? Então ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou procurar um que sabe. Exatamente. Sábio ele, né? É o que tem que fazer. É o que nós temos que fazer hoje. É o caminho que todos, né? Tipo, esses estudos que estão fazendo, vários vídeos que tem lá no canal, né? Vá lá e confira, não fica achando no achismo, né? É verdade. Será que esses caras estão falando a verdade? Será que é verdade? Só conferir. Vá lá e confira, né? Então aí nós temos, né? No Velho Testamento, aqui mais para cima um pouco, segundo as Escrituras, há 3 sentidos que se dão à palavra inferno. Olha aí. São 3 sentidos que dá, né, para a palavra inferno. Né? Então, só você vendo que na Bíblia Sagrada são 3 palavras que dão sentido ao inferno, você já vê que não existe o inferno. Não existe. Não existe o inferno. Né? Então, vamos lá. Segundo as Escrituras, há 3 sentidos que dão a palavra inferno. Primeiro, no Velho Testamento, o inferno é sempre traduzido da palavra hebraica Sheol. Isso. Então, no Velho Testamento, a palavra inferno é Sheol, que significa Hades, no Novo Testamento, que dão sentido de sepultura. Sepultura, olha aí. Ou um lugar invisível. Salmo 116, o verso 3, Mateus 11, 23. Agora os nossos seguidores vai ver o vídeo e vocês pegam uma caneta e vai marcando os textos. Isso. Né? E aí vocês vão conferir na Bíblia. Exatamente. Salmo, né? 116, 3, Mateus Isso. 11, 3. Pega uma caneta e depois vocês vão assistir no vídeo e quando citar o texto, né, da Bíblia, marca, né, e depois vão estudar. Foi assim que eu fiz. Isso. Eu ficava comparando texto com texto. Sabe, irmãozão? Eu lia lá um texto, buscava lá no outro texto, aí eu falei, não, mas então não é, o inferno não pode existir. Né? Exato. Como está aqui em Salmo, né? Segundo, o inferno também significa um lugar em que há fogo consumidor, ou hiena. Né? Então veja bem, aqui essa palavra hiena é lá em Jerusalém, né? Quando as pessoas tinham um valo, né? As pessoas morriam e eles pegavam e jogavam lá, porque ia queimando. Né? Ali tinha fogo, né? Tinha fogo lá que fala que o fogo não se apagava, porque era animal, era pessoas, né?
era tudo quanto era coisa de seres vivos, eles jogavam lá, morria, jogavam lá para queimar. Era tudo incinerado, né? Era tudo incinerado, né? Exatamente. Aí você vê, a distorção, usaram isso aqui. Então usaram esse item da escritura, né? Para dizer que o inferno existe e queima quem morre. É verdade, mas é uma mentira, né? Então temos aqui, né, que Seol, né, Hades, no Novo Testamento, né, é a sepultura, né? Aonde que a pessoa morre e vai para a sepultura, né? Isso. Então veja bem, se o inferno fosse lago de fogo, né? Então nós temos um problema com Lázaro. Não é verdade, meus seguidores? É verdade. Presta atenção aí no que eu estou falando. Sabe, nós teríamos problema com Lázaro, porque Lázaro ficou 4 dias, né? Se o inferno é fogo, então Lázaro não restava mais nada de Lázaro. Tinha queimado. Tinha queimado tudo. Mas quando o Salvador ressuscitou ele estava somente o quê? Fedendo. É. Mas ele estava com o corpo dele inteiro. Exato. Não tinha diluído o corpo dele. Né? Lógico, 4 dias você ainda não diluiu o seu corpo. Exato. Né? Pode estar fedendo, né? Está começando a putreficar, né? Então veja, se o inferno era fogo, como Lázaro sobreexistiu, né, 4 dias, né, no fogo? A distorção, né, da palavra. Então, meus amigos, sabe, eu poderia parar com esse estudo por aqui, acabou, não existe o inferno, de você morrer hoje, e você vai para o inferno, vai sim ter o lago de fogo, mas isso é depois dos 1000 anos, quando a terra e todos os seres viventes e até os que ressuscitaram vão ser queimados, vai virar cinza. Exato. Não é verdade? Então essa história, sabe, é de Satanás que está mentindo para vocês. Abre seus olhos,